Uma vitória e 2 empates. Nacional inicia novo ciclo e já começa a olhar para a Europa. Manuel Machado está hoje no prolongamento. União regressa às vitórias com uma goleada. Marítimo de Vieira sofre a primeira derrota. Boa noite, seja bem-vindo ao prolongamento, à jornada de futebol das ligas profissionais, onde só a equipa B do Marítimo é que perdeu. Jornada 20, que está a fechar esta noite, com a principal equipa do Marítimo a mostrar a tal cultura de vitória. Está a ganhar em Coimbra, falta pouco menos de 1 minuto para o jogo acabar, e se ganhar, e parece que assim vai acontecer, ganha por 3-1, fica a 1 ponto do 5º lugar. Já o Nacional ganhou e volta a olhar para cima para o também desejado lugar europeu, que foi traçado no início da época e que tem andado bem longe. Responsável por essa aproximação tem sido Manuel Machado, treinador que desde que chegou desejou também fazer pelo menos igual a anteriores passagens que teve pelo Nacional. É o convidado desta edição do prolongamento. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado por ter vindo e por ter aceito o nosso convite para aqui estar. Ontem, na segunda parte daquele jogo frente ao Olhanense, chegou a temer o fantasma do jogo do Moreirense? De alguma maneira. O futebol é rico nesse tipo de coisas. Quando a história do jogo é contada da forma que o jogo de ontem ia decorrendo, era previsível que pudéssemos ter um contratempo. Adivinhava-se. Tivemos no primeiro tempo, de facto, um conjunto largo de oportunidades para matar o jogo. Aos 45, não o fizemos, e quando assim é, perde-se confiança, as linhas recuaram um pouco, o Olhanense começou a jogar mais próximo da nossa área, numa bola parada acabou por fazer o gol. Felizmente para nós houve uma boa reação, os jogadores que entraram de alguma maneira reequilibraram. Foi rapidamente, reequilibraram o setor intermediário, que era aquele que estava em falência de alguma maneira, e acabaram por fazer 2 golos e julgo vincar uma vitória que é inteiramente justa. Falou-se no final do jogo da grande penalidade e do que alegadamente disse ou não disse Diego Barcelos ao árbitro. Não se entender aquilo é grande penalidade. É sim, eu penso que é jogo falado, isso é retórica. É um fé de ver. É fé de ver. Não tem nada a ver. Quem assistiu ao jogo pôde de alguma maneira constatar da grande superioridade que a equipa do Nacional teve neste jogo sobre o Olhanense, e por isso estar agora a levantar uma questão desse tipo é perfeitamente um divertimento, se quisermos dizer assim. O senhor raramente se queixa dos árbitros. Pelo menos este ano só foi obrigado uma vez a falar dos árbitros. É uma maneira de ser, uma maneira de estar no futebol. Eu julgo que todos devemos dar um contributo no sentido construtivo para que a modalidade possa continuar a progredir. Já são montes os problemas que a mesma tem. Estar a criar mais de forma recorrente, de forma constante, julgo que não é nada que vá contribuir para que a modalidade possa evoluir e tenha alguma paz. Já há problemas reais, nomeadamente na vertente financeira, que a afetam e causam transtorno a todos os agentes que nela estão. Realmente estou no Nacional na presente temporada, jogo a 14 jornadas. Só numa delas fiz uma referência negativa, porque tenho feito algumas positivas ao desempenho da arbitragem. Já o disse em outros momentos e posso de alguma maneira repeti-lo. Julgo que a arbitragem em Portugal é dos setores que na modalidade mais evoluiu pela positiva. Temos hoje árbitros, quer no plano humano, quer no plano técnico, de um outro gabarito que há 10, 15 anos atrás era impensável termos, e por isso devemos todos nós, agentes, estarmos satisfeitos com isso. Pontualmente, há situações que de alguma maneira fazem todos podem errar, com que mais vezes nem é a questão do erro técnico, é a questão da leitura que se pode fazer, que suporta esse mesmo erro. E aquilo que aconteceu no jogo da Académica, que me levou a fazer algumas referências, tem um bocado mais a ver com isso, porque há erros técnicos perfeitamente suportáveis. Há outros erros que de alguma maneira deixam fazer leituras que ultrapassam essa dimensão técnica, e de facto é grave, porque faz com que a modalidade ande 20 ou 30 anos para trás. Professor, voltemos à equipa. 3 jogos seguidos sem saber o que é uma derrota. É o melhor período do Nacional. É o tal novo ciclo que aí vem? Não sei, isto de falar de futuro é sempre uma questão muito delicada. Não sabemos o que vai passar-se amanhã. Estamos aqui hoje, aparentemente bem. De um momento para outro as coisas entornam. E no futebol, muito mais. Por isso, aquilo que eu espero
e a equipe desde o jogo do Dragão, independentemente de nos momentos de ter tido sucesso e noutros não o ter tido, referiu há bocado o jogo do Moreirense, em que fomos claramente superiores, mas 2 minutos foram determinantes, 45 e 46, 2 golos. Na Académica já falamos também de alguma coisa sobre isso. Digo eu que neste último mês e meio a equipa de facto apresenta alguns progressos ao nível daquilo que é a sua dinâmica, o seu desempenho e de alguma maneira também o seu rendimento. Há uma aproximação da linha UEFA e há um afastamento da linha de despromoção. E por isso, fixando-nos de forma objetiva naquilo que são dados aritméticos, esse progresso é inegável. Ontem fez também uma comparação com os 5 primeiros jogos do campeonato. É só uma constatação ou teve algum sentido de crítica para quem passou ali? Não, os colegas que na última conferência de imprensa de há 8 dias tinham de alguma forma levantado a questão, eu tinha protelado a mesma para o fecho da 20ª jornada e por isso foi quase, entre comas, o cumprimento de uma promessa que havia feito. De facto, o decalque das 5 primeiras jornadas da primeira volta para estas 5 da segunda, e eu não vou estar a repetir os dados que ontem mencionei, dá mais pontos, dá menos golos sofridos, cerca de 50%, e mais um golo marcado. Por isso, são progressos de facto que, juntando aquilo que atrás referi, da tal aproximação da linha da UEFA e afastamento da linha de despromoção, dão de facto uma imagem daquilo que este grupo de trabalho tem vindo a fazer. Veremos até que ponto, indo um bocado ao encontro daquilo que questionou em termos de futuro. Esperemos que, se tiver prolongamento, poderá de facto deixar que o tal objetivo se mantenha vivo até ao momento final. A equipa tem vindo a melhorar, mas não tem sido fácil trabalhar esta época. Tem sido lesões, alguns castigos, não tem conseguido manter a mesma equipa com alguma regularidade. É assim, esta é uma circunstância particular. Eu tive 3 passagens pelo Nacional, as anteriores foram feitas sempre de raiz, ou seja, pude de alguma maneira dar o meu pequeno contributo juntamente com a direção, nomeadamente com o Presidente Rui Alves, que é quem lidera o departamento de futebol do clube, para a construção dos grupos de trabalho. E por isso, dando esse contributo e começando com a pré-época, as coisas normalmente por antecipação vão no caminho que é o meu pensamento para o jogo, quer na construção do grupo, quer depois na dinâmica e da própria ideia que o jogo deverá ter. Esta é uma circunstância diferente. Herdei um grupo que foi trabalhado por outras pessoas, que o fizeram com certeza com a melhor das intenções, mas que do meu ponto de vista tinha alguns desequilíbrios. E nesse sentido fez-se algum trabalho no pretérito mês de dezembro e janeiro, no sentido de criar alguns reequilíbrios. Penso que neste momento temos um grupo mais compacto, menor, de maior competitividade por cada uma das posições dentro do terreno, e não quero estar a repetir a resultante, eu não sei se vai ter ou não consistência para a frente, mas neste momento dá-nos indicadores de alguma melhoria. Era um grupo desequilibrado? De alguma maneira, era muito extenso, do meu ponto de vista. Tinha 30 ou 31 jogadores. Depois tinha muitos jogadores na zona ofensiva da equipa e menos jogadores em termos numéricos na zona defensiva, quer no meio campo defensivo, quer no próprio bloco defensivo. E por isso que se fez foi subtrair alguns jogadores no setor que estava sobrelotado, no sentido de criar o tal equilíbrio que se quer. O grupo era extenso, era difícil de trabalhar, e dentro do estilo de liderança silenciosa que disse aqui o Engenheiro Rui Alves ao prolongamento, todas as alterações foram sugeridas por si, ou foi o Engenheiro Rui Alves que teve a iniciativa? De uma forma muito clara. O Nacional da Madeira tem uma estrutura vertical. Acabei de referir que o Presidente Rui Alves é de facto quem lidera o clube e quem lidera o projeto de futebol. E por isso nada se faz dentro da casa que não tenha o seu aval. O último carimbo é sempre o dele. É evidente que tenho responsabilidades no plano técnico e não abdico delas, e em cada um dos momentos em que pudemos conversar sobre o assunto manifestei aquilo que era a minha ideia relativamente a essa vertente técnica ao Presidente do clube, e depois ele agiu de acordo com aquilo que é a sua visão. Julgo que não houve grande divergência
e aquilo a que se chegou e aquilo que temos neste momento é a resultante, de facto, do cruzamento de opiniões, não só do engenheiro Rui Alves, como da minha, mas também do diretor desportivo do Bruno Pataca. Gostava naturalmente de ter outros jogadores. É assim, estes jogadores são... pronto, é uma pergunta que, de alguma maneira, eu vou dizer no bom sentido, é viscosa, não é? Estes são os meus jogadores. São jogadores do Nacional, são jogadores com quem eu trabalho. Aquilo que se tem feito em termos de melhoria, em grande parte, a grande fatia da responsabilidade pelo progresso que apresentamos neste momento, a eles cabe. Sem eles nada será feito. O jogador é sempre o homem do tear. E por isso, por muito que tenhamos boas ideias em termos organizacionais, em termos de lhes passar uma ideia, se eles não forem capazes de operacionalizar essa mesma ideia, nada vai resultar. E por isso não devemos nunca ter um sentido crítico que vá na direção de desvalorizar a qualidade dos jogadores. É evidente que qualquer treinador sonha em ter os melhores jogadores do mundo. A comunicação social hoje mostra-nos a toda a hora jogadores fabulosos, que estão com certeza também em mercados fabulosos, com capacidade financeira também ela fabulosa. Esta realidade nacional é uma realidade diferente. Temos os jogadores que são possíveis, o Nacional tem jogadores que pode pagar. Como disse, foi um grupo que foi desenhado por outras cabeças onde não estava a minha, e por isso é com estes, e tenho perfeita confiança de que os progressos que até ao momento temos apresentado vão ter seguimento. Quando o grupo foi reordenado agora em janeiro, saiu Isael. É um jogador com potencial, mas muito inconstante. É um jogador que vem de uma escola sul-americana. Os jogadores sul-americanos têm, de facto, ao nível do talento, algo que acrescenta na Europa, têm ao nível daquilo que é a cultura tática, algo que precisa ser trabalhado e acrescentado. O Isael usufruiu de alguns meses de trabalho no futebol europeu, tinha algumas coisas muito interessantes, tinha já dado alguns contributos, nomeadamente ao nível da concretização, para alguns resultados do Nacional no sentido positivo. Estou a lembrar, por exemplo, do jogo com o Sporting. Apareceu uma oportunidade comercial, e foi do entendimento da direção do clube que o jogador devia ir para o mercado e devia ser trocado por alguns fundos financeiros. Que é o que interessa neste momento. É também. Sabemos que o Portugal, mais do que qualquer outro país, neste momento vive uma situação muito delicada em termos financeiros. As empresas sofrem com isso. O futebol moderno não deixa de ser também uma empresa comercial. Cada um dos clubes é uma pequena empresa, e por isso manter equilíbrios financeiros internos será muito importante. Quando há de facto oportunidades de pôr no mercado este ou aquele, dificilmente se pode resistir. Sabe-se que há problemas financeiros. Isso tem prejudicado o seu trabalho no Nacional? Não, o Nacional tem problemas financeiros, mas o grupo de trabalho, por relação com aquilo que é o universo e por algumas coisas que nos vão chegando do futebol português, ou seja, os nossos concorrentes, até estar numa situação relativamente confortável. Professor, já que eu estava a falar ainda há pouco dos jogadores, Ávalos, era um jogador que se enquadrava bem na sua equipa? Não. Falou-se muito da entrada do Ávalos no Nacional e de possível de reforçar a equipa do Nacional. É sim, foi um nome que não vou negar, se equacionou. Falou-se, porque era um jogador com passado no clube, que estava neste momento a ter também um desempenho muito bom ao serviço do União, mas foi uma abordagem mesmo... Superficial? Sim, informal. Nada que fosse no sentido de contratar o jogador de uma forma oficial.